Estamos aqui novamente com Álvaro de Moya para falar sobre o maior desenhista de todos os tempos. Ele vai falar sobre ele, sobre Alex Raymond, o criador de Flash Gordon. Então essa aqui é a edição original do Suplemento Juvenil de 1936, Flash Gordon no planeta Mong. Vamos falar sobre Alex Raymond. Esse álbum, eu mal sabia ler e meu irmão comprou esse álbum. Quando chegou no correio, ele não deixava ninguém ler, só ele. E ficava no quarto dele escondido. E quando ele ia para a escola, eu tirava, ia no quarto dele, pegava aqui, abria e ficava copiando esses desenhos aqui. Esses desenhos do Alex Raymond eu ficava copiando. Quantos anos você tinha, mais ou menos, você lembra? 6 anos. 6 anos. 6 anos. Nossa, já tinha essa visão. E esse era, então, a coisa que eu achava mais linda em termos de desenho. Então, eu sempre achei que o Alex Raymond era o desenhista mais perfeito que eu queria. De todos que tinha naquele tempo, Al Foster, o Milton Kennedy, ele era o estilo meu que eu mais admirava. Certo. Então eu punha assim e punha de volta exatamente como ele tinha deixado. Para ele não saber que você... Que eu estava copiando e mexendo nas coisas dele. Então aqui foi quando surgiu para você o gosto do desenho? E aí então um dia ele entra com um amigo dele na sala e fala assim: meu irmãozinho desenha bem, quer ver? Mostra para ele. Aí eu vi que ele sabia que eu estava copiando. Quer dizer, que você pensava que não, mas ele já sabia. O que ficou na minha cabeça é: meu irmãozinho desenha bem. Eu falei: então você desenha que nem o Alex Raymond. Certo. Então, essa foi a primeira publicação que ocorreu, né, do Flash Gordon no planeta Mong em 1936. A primeira capa como essa era feita pelo Monteiro Filho, também um português radicado no Brasil. Como Jaime Cortez. Como Jaime Cortez, e o Adolfo Einstein adorava o Monteiro Filho, eles eram quase, se tratavam como irmãos. As cores que deram um destaque diferente. De melhor qualidade do que essa, né? Sem dúvida, Você tanto vê pela o época, vermelho, né? E o vermelho aqui, né? Então, aparentemente era até capas diferentes, mas a gente percebe que houve um pouco de reforço também no traço, não foi? Houve. Olha lá, pode ver que o destaque maior no rosto da moça mesmo. Aí aqui que tem a assinatura, Monteiro Filho. Ele é em cima também. Aqui também, ela. Nossa, então ele, depois de muitos anos, ele voltou a trabalhar, né? Com o Adolfo Einstein, né? Antes aqui no Suplemento Juvenil e aqui Na Ebal, né? na Ebal, já na Ebal. Dizem que nem nos Estados Unidos tinha as originais e foram buscar com o Adolfo Einstein na própria Ebal, né? Para poder... Quando os europeus começaram a falar de quadrinhos, o Claude Boniterny esteve aqui no Brasil e o colecionador vendeu para ele um desses álbuns do Suplemento Juvenil. do Suplemento Juvenil da década de 30. E ele publicou na França. Ah, então, isso eu também fiquei sabendo. E minha filha que fez a versão do português pro francês para ser publicado lá. Então, pelo que eu sei, também conversando com vários colecionadores, a gente vai aprendendo, né? Como eu estou aprendendo com você aqui hoje, a gente aprende com várias pessoas. Pelo que eu sei, nos tabloides, nos jornais, eram publicadas as tiras nos Estados Unidos. Mas o Brasil foi o primeiro a publicar um álbum desse tipo. Um álbum desse tipo gigante. Pelo que eu estou sabendo, é uma coisa realmente maravilhosa. Então o Brasil, pelo que eu estou sabendo, se alguém tiver uma outra informação, mas o Brasil foi o primeiro a publicar. Em segundo, a França. E em terceiro, os Estados Unidos, a publicar um álbum único, feito com a história completa do original e história completa no álbum. Nos Estados Unidos,
tinham apenas as tiras diárias dominicais, né, que eram feitas. Então, para você ver a grandiosidade do trabalho de Adolfo Aizen já naquela época, né? Ele teve essa visão e publicou um álbum único especial. Bom, esse álbum se esgotou imediatamente. Ele lançou e esgotou e ele teve que fazer novas tiragens para atender Pra principalmente o pessoal que tinha comprado pelo correio. Porque esgotou, ele soltou, esgotou, meu irmão comprou na banca de jornal Certo. e logo depois esgotou. Tiveram que fazer outras tiragens para poder Atender atendeu a demanda do público. E o público era juvenil mesmo? Era o juvenil, né? Aí já pegou um público jovens. mais jovens, né? Porque o público infantil lia o Tico-Tico. E as histórias de aventuras americanas que começaram com Tarzan e Buck Rogers em 1929 é que criaram essa fase de Flash Gordon, principalmente que foi o domínio da aventura das histórias em quadrinhos. Desde 1930 até 38 eram principalmente as histórias de aventuras que Fantasma também até surgiu, apareceram o Superman em 1938. Ah, sim, E já era o aí super-herói. vieram os super-heróis. Super. Você comentou comigo, Álvaro, sobre o estilo do Alex Raymond. Ele foi desenvolvendo com o decorrer dos anos. Então vamos ver uma tira inicial de como era, né? E com o decorrer dos anos ele criou também Jim das Selvas, não foi? E o X9. X9 e o Nick Holmes, não é isso? O Nick Holmes foi depois da guerra. Foi depois da guerra, quando ele voltou da guerra, que ele foi, parece que fuzileiro, né? Na Marinha. Então vamos ver aqui uma tira inicial. Bom, essa aqui é a primeira tira. Aqui já era capítulo domingueiro, né? Não era tira, né? Não era. A tira era o X9. Ah, certo. Esse aqui já era um capítulo inteiro que vinha Um capítulo que vinha no domingo colorido, né? Lá nos Estados Unidos, colorido. Colorido. Agora saiu no Brasil uma edição colorida do Planeta Bom. Você pode ver que os traços eram de qualidade, né? É. Já eram de muita qualidade. Olha aqui os extraterrestres, né? Daquela época ali. Certo? Olha aqui os monstros que já foram desenhados. Agora vamos ver ali na frente. Mostra pra gente. Uma coisa curiosa também. Na França, eles fizeram o número do GIF WIF, especialmente mostrando as coisas que o Flash Gordon fez que depois na vida real aconteceu. Por exemplo, o trem Osaka-Tóquio, esses foguetes, porque nesse tempo, na Segunda Guerra Mundial, os aviões eram as asas assim e aquela hélice na frente. Certo. Então quer dizer que ele já fazia o foguete. Já tinha visão como Já na tinha NASA, visão né? que o futuro do avião seria esse tipo de foguete. Então eles fizeram um levantamento das coisas que tinha no Flash Gordon que a vida real aconteceu. Aí eu falei assim, só que eles não fizeram as coisas que tem no Flash Gordon que ainda não aconteceu. Por exemplo, aqui a Narda foi raptada pelo Imperador Ming e vai ser mais uma das esposas do harém dele. Certo. E o Homem-Leão diz assim, o Homem-Leão põe um capacete na cabeça dele em que ele dialoga com a Dale Arden prisioneira. Então quer dizer que, olha, na verdade, assim como existe o telefone, que você fala e a pessoa ouve, ele prevê que no futuro terá um aparelho que transmite o pensamento. Olha que visão, não gente. Não precisa de usar a voz. Então quer dizer que isso aqui eles nunca... Uma visão futurista mesmo. Uma visão futurista que ainda não aconteceu. Mas pode acontecer. Que provavelmente acontecerá. Né? Certo. Mostra pra gente um quadrinho que você acha que teve uma evolução já grande do traço dele. Porque ele desenhava olha, X9. Olha, já é cinematográfico. Olha aqui. Essa enquadração já tem um plano cinematográfico. Aqui olha o traveling. A câmera vem no corredor e ele vem fazendo um traveling aqui. Aqui também um traveling, olha, um traveling de ré.
Mas aqui ele já dominou um novo tipo de desenho, que já viria a ser o estilo do Alex Raymond, né? Certo. O Flash Gordon foi para concorrer com o Buck Rogers, não é isso? O X9 com o Dick Trace. Concorreu com o Dick Trace. Não é isso? E o Jim da Selva com o Tarzan, o mais famoso Tarzan do cinema, Johnny Weissmuller, fez o Jim das Selvas depois do cinema. O Jim da Selva. Você vê que Já interessante. Interessante isso. Muito, né? Jovem, acho que ele tinha 46 anos, né? Em 1956 ocorreu a perca trágica, né? Ele tinha um desenhista, Stan Drake, que era vizinho dele, e que tinha comprado um Porsche e falou pro Alex Raymond, comprei um Porsche. E o Alex Raymond falou assim, posso dirigir? E o Alex Raymond dirigiu e morreu. Nossa, e nós desejamos assim, depois de ter morrido o outro, e o Alex Raymond... ter sobrevivido, porque imagine quanta coisa boa esse cara ele ia desenvolver ainda, né, para essa arte, né? E depois da guerra ele criou o Rip Kirby, né? Que seria o Nick Holmes, né? Aqui no Brasil botaram esse nome de Nick Holmes, né? E isso foi em 1948, quando ele retornou, ele foi fuzileiro naval, né? Na Marinha Americana. Quando ele retornou, ele ainda teve tempo de criar o Nick Holmes e ainda tivemos essa sorte, né? Todos os desenhistas, ele fazia o Flash Gordon, mas ele não tinha os direitos do Flash Gordon. Certo. Ele só desenhava o Flash Gordon, então ele quis criar um personagem dele que ele tivesse os direitos. Ah, e foi isso que aconteceu com o Rip Kirby. Aconteceu. A mesma coisa o Al Foster, ele desenhava o Tarzan, mas não tinha os direitos do Tarzan, então ele criou o Príncipe Valente, que era uma criação com os direitos dele. Certo. O único americano que teve a visão de ter os direitos do que ele fez é o Will Eisner, quando ele criou o Spirit era uma criação dele, e ele então registrou como então sangue teve dele. Essas duas edições, a primeira e a segunda série, ó, isso já como reedições daquele exemplar de 1936, tá? Teve duas séries, uma mais rara e a outra menos rara, que teve mais tiragem, né? Agora, a gente vai dar uma olhadinha aqui também. A Ebal, né? Então, vocês sabem que na década de 50, o personagem Flash Gordon passou para a Rio Gráfica Editora. Roberto Marinho conseguiu isso. Além desse personagem, outros personagens foram tirados, assim, entre aspas, do Adolfo Aizen e passaram para a Rio Gráfica. Mas mesmo assim, ó, com capa do Monteiro Filho. Olha que interessante essa capa do Monteiro. Olha que linda também, né? Muito bem desenhado. O dele é bem... Olha que linda a capa. Marcante. Ó, Flash Gordon no Planeta Mongo. Isso aqui já foi uma edição especial, né? Da coleção da editora Ebal. Olha lá, coleção King da editora Ebal. Ó, impresso e cadernado nas oficinas gráficas. Então isso foi antes da Rio Gráfica ela ter os direitos que começaram a ser publicados aqui, ó. Flash Gordon, com o número 1 da Rio Gráfica, olha, da editora Rio Gráfica. Flash Gordon Magazine, foi em 1956. Aqui já passou os direitos para a Rio Gráfica Editora. E só na década de 70 é que o Adolfo Aizen voltou a ter as publicações, os direitos autorais. Então, muito interessante. Você vê que aqui, olha, tinha o texto, né? E o desenho. De uma outra forma da gente ver. E aqui... Em geral, Aizen contratava grandes escritores que ganhavam pouco, porque escritores naquele período, tirando o Jorge Amado, nenhum tinha retorno financeiro pela sua obra. Então ele contratava grandes escritores para ajudá-los financeiramente. Nossa, já era algo muito legal, né? Dá uma força. E aqui nós temos também uma capa do gibi, ó, gibi semanal de o número 212 de 1940, mostrando, ó, Flash Gordon no Planeta do Terror. Também lá com o Imperador Ming, né?